essa parceria aí com a Rádio MEC, trazendo nesses 100 anos de rádio 100 programetes, falando um pouco sobre o rádio, seu nascimento, sua evolução, sua transformação. E agora o tema que o Programete traz são os sistemas complementares da radiodifusão, né? Existem 3 sistemas brasileiros, né? O privado, o público e o estatal. E a pauta do programa de número 99 é essa. Vamos a ele então. 100 anos de rádio no Brasil. Sistemas complementares. O artigo 223 da Constituição Brasileira determina a coexistência de 3 sistemas de radiodifusão que deveriam atuar de forma complementar: o privado, o público e o estatal. Em última análise, seja qual for o modelo de financiamento, a emissora de rádio precisa seguir princípios básicos de conduta, entre eles, promover a cultura nacional e regional e respeitar valores éticos e sociais. Afinal, todo radiodifusor que transmite via ondas de rádio está usando um bem público. Todas as concessões são bens do Estado brasileiro e, por conseguinte, de seu povo. Cada um dos sistemas, privado, público e estatal, tem sua importância estratégica e histórica, e a coexistência deles é uma das formas de garantir a pluralidade de informações. O rádio no Brasil nasce com espírito público. Associações sem fins lucrativos usaram o rádio para difundir conhecimentos e ampliar o repertório cultural da população. Maria Gabriela Bernardino, pesquisadora e professora. A Rádio Sociedade foi a primeira rádio, do Brasil. Ela tem um cunho educativo muito forte. Tinha aulas de matemática, física, química, português. Ela tinha toda essa ideia de democratização da educação muito forte. Os ideais e propostas de programação e missão para o uso do rádio, sonhados e implementados por pioneiros como Roquete Pinto, seguem vivos e ativos, até hoje, em emissoras universitárias e educativas, além de algumas comunitárias. O rádio privado ou comercial também tem enorme importância para o desenvolvimento do veículo. As inovações nas coberturas jornalísticas e esportivas, o estabelecimento de padrões cada vez mais rigorosos de qualidade de transmissão e inúmeros programas e atrações foram estimuladas e criadas em empreendimentos radiofônicos privados. Paloma da Silveira Fleck, jornalista e pesquisadora. A Mairink Veiga foi uma das principais emissoras de rádio da era do rádio espetáculo. Citando aqui alguns nomes que passaram pelo casting da emissora, a gente pode citar Carmen Miranda, Carlos Galhardo, Aracide Almeida, Silvio Caldas, Ademar Cazé, Chico Anísio, Cid Moreira, Elza Soares. Maria Elisa Mili Pasqualini, professora e pesquisadora e gerente da Musicoteca do Teatro Municipal de São Paulo. A Rádio Record trouxe inúmeras inovações para a radiofonia brasileira da época. Ela foi a primeira a diversificar a sua programação a cada 15 minutos. Ela foi a primeira no Brasil a apresentar um programa infantil de longa duração. Ela foi a primeira a transmitir ao vivo uma partida de futebol, de basquete, de corrida de cavalo. J. Carlos, radialista. A partir dos anos 80, a Rádio Jornal do Brasil, ela resolveu dar uma outra guinada. Ainda dentro do binômio Música e Informação, começou a ser instituída a Rádio Jornal do Brasil, sistema de All News. A transmissão radiofônica de caráter estatal também tem grande importância. É uma forma legítima e, em algumas regiões, único contato entre os poderes da República e a população. Luciana Bonetti, pesquisadora.
Na década de 1950, a Voz do Brasil já dedicava um espaço no programa para os informes do Congresso Nacional. Ela é uma fonte de informações sobre o governo muito importante para essas regiões menos urbanizadas. Nessas áreas rurais, nós temos menos rádios privadas que dariam conta de produzir radiojornalismo. Hoje em dia, diversas vozes e formas de veiculação e de organização social se somam e contribuem para a pluralidade de conteúdos e pontos de vista. Rádios comunitárias, web rádios, produtores de podcasts. Talvez nosso grande desafio para os próximos anos, em relação aos sistemas complementares na radiodifusão, seja garantir no dial convencional que a pluralidade de produções e conteúdos esteja bem representada. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. Bem, são 3 formas básicas do rádio no Brasil, né? Que você viu destacando aí através desse programete, né? Seria um rádio público, o rádio privado e o rádio estatal, né? A própria Rádio Tupã, o nome dela é Rádio Sociedade Tupã Sireta Limitada. Essa é a razão social dela, porque ela foi criada lá em 1955 por uma sociedade de homens, né? Que eram apaixonados pelo rádio e que implantaram a radiodifusão aqui em Tupã-Sireta em 1955, né? E ainda hoje as regras são essas, né? São rádios públicas, privadas ou estatal. E o espectro da radiodifusão, a radiofrequência, né? Que é as ondas de rádio que chegam até você, seja em onda média, em FM e também em ondas curtas, ondas tropicais, né? Elas são são um bem público, né? Até por isso, muitas pessoas até pensam, poxa, por que é tão controlado a radiodifusão? Porque é um bem finito, né? Ele é um bem que ele não tem, ele é limitado, né? Ainda não pode não se pode colocar indiscriminadamente, sem nenhum controle, porque senão vira bagunça, não funciona, né? Então precisa ter esse regramento. E, diferente do que muitas pessoas pensam, né? A radiodifusão brasileira, a radiodifusão privada brasileira, ela paga por essa concessão, né? E caro, né? Não é nada barato, né? Nós, por exemplo, nós até entendimos que não deveríamos pagar no mudarmos do AM para o FM. A gente entregou um serviço que era o rádio AM, nós devolvemos para o governo a concessão de uso daquela tipo de onda e recebemos do governo uma concessão para um outro tipo de onda, que é o FM. Mas nessa brincadeira aí a gente gastou mais de R$300 mil, né? É um custo extremamente alto, que é pago ao governo, parcela dele é ao governo, parcela dela também a institutos, a entidades, enfim, mas é um custo altíssimo, né, que a gente paga para poder ter o direito de utilizar. E em troca disso a gente tem algumas responsabilidades, como fazer também, além do pagamento financeiro, também prestarmos um serviço que atenda à legislação, ou seja, que atenda às regras do jornalismo, às regras da divulgação de conteúdo próprio, conteúdo nacional, né? Tem todo um regramento muito intenso. Prestamos serviço, por exemplo, à Justiça Eleitoral, nós estamos fazendo agora, a gente está prestando um serviço à Justiça Eleitoral e, por lei, ele é gratuito, nós não recebemos nenhum real pela veiculação dos 50 minutos diários que a gente faz, 25 minutos pela manhã e 25 minutos ao meio-dia, nesse primeiro turno. Se houver segundo, pode ser 10 ou 20 minutos. E 140 textos comerciais durante todos os dias na emissora, também é gratuito, de forma gratuita. A gente tem, inclusive, o trabalho e a responsabilidade de receber esse conteúdo, colocá-lo no ar e administrá-lo, né? Isso tudo é gratuito, não há nenhuma retribuição. O rádio privado brasileiro, o rádio brasileiro não é ressarcido dessa condição, a não ser as grandes empresas de comunicação, os veículos grandes de comunicação, e aí tem uma forma de abater, uma vez que eles não são integrantes do Simples, né? Mas enfim, o Rádio Difusão Brasileira é assim. Bom,